Nosso coração descansa somente em Ti, Deus da nossa salvação. Independente das circunstâncias, o anseio da nossa alma é estar contigo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Perto
estou meio que impactado pelo clima e passamos quase um mês fora, ministrando em 5 países diferentes, em muitas cidades. E como é bom nós verificarmos que Deus não está preso a uma geografia. Deus não é refém de uma cultura. Deus age aqui, age lá, age onde quer que haja um povo buscando a sua face com fidelidade, com vontade de agradá-lo. Amém? E eu quero hoje compartilhar com vocês uma palavra que se encontra em 1 Reis, capítulo 3. Eu estou tossindo um pouquinho, gente, me perdoe. Já tem uns 15 dias que eu estou tossindo sem parar. Então, caso eu tenha uma crise de tosse aqui, vocês tapem os ouvidos um pouquinho, tá bom? Eu me faço acompanhar da minha mamãe, que é bispa e fundadora da denominação que hoje eu tenho o prazer de servir, que é a bispa Miriam de Carvalho Fernandes. É uma alegria poder tê-la aqui comigo. Espero que vocês a acolham com o mesmo carinho com que estão me acolhendo. Os pastores, muito obrigado pela confiança. Eu sei que não é fácil entregar o microfone nas mãos de um estranho, né? Mas eu acho que eu já não sou tão estranho assim. Mas que o risco é grande, é. Eu pensaria 2 vezes. 1 Reis, capítulo 3, verso 5 em diante. Em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e lhe disse: pede o que queres que te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Guardaste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, mas eu sou apenas um menino pequeno, e não sei como sair, nem como entrar. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Portanto, dá ao teu servo um coração entendido, para julgar o teu povo, para prudentemente discernir entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este teu grande povo? Esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: visto que pediste esta coisa e não pediste para ti muitos dias, nem riquezas, nem a vida de teus inimigos, mas pediste entendimento, para discernires o que é justo. Farei segundo as tuas palavras. Eu te darei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Também até o que não pediste te darei. Uau! Assim riquezas como glória, para que não te haja teu igual entre os reis durante todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e mandamentos, como mandou Davi teu pai, eu prolongarei os teus dias. Acordou Salomão e percebeu que era sonho. Veio a Jerusalém e pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, preparou sacrifícios pacíficos e deu um banquete a todos os seus servos. Ora, vieram 2 prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Eu tive um filho estando com ela naquela casa. No 3º dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma pessoa estranha estava conosco na casa, somente nós 2 estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porque se deitou sobre ele. Assim, ela se levantou no meio da noite, e enquanto dormia tua serva, tirou do meu lado meu filho, e deitou-o no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio.
Levantando-me pela manhã para dar de mamar a meu filho, vi que este estava morto. Mas atentando eu para ele à luz do dia, percebi que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Mas esta disse: não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Disse o rei: esta diz, este que vive é meu filho, e o teu filho morto. E esta outra diz: não, o morto é teu filho, e meu filho vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante dele. Ordenou o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher, cujo filho era o vivo, disse ao rei, pois as suas entranhas se enterneceram por seu filho: ah, Senhor meu, dai-me o menino vivo, e de modo nenhum mateis. A outra, porém, dizia: nem meu nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: dai a primeira o menino vivo, de modo nenhum o mateis. Esta é a sua mãe. Quando todo Israel ouviu a sentença que o rei proferira, temeu ao rei, porque viu que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. O que é que temos pedido a Deus? Se ele te desse hoje um cheque em branco, se um homem muito rico lhe desse um cheque em branco apenas assinado, como você o preencheria? E se a vida lhe desse um cheque em branco? O que você considera verdadeiramente imprescindível na sua vida? Dá para viver sem algumas coisas, é verdade? Hoje, por exemplo, a gente tem muita dificuldade em entender como os nossos antepassados conseguiram viver sem o celular, por exemplo. Dá para viver sem celular? Você já experimentou passar pelo menos um dia sem celular? Dia desses, eu me perguntava como eu consegui viver sem o Waze por tanto tempo. Imagine você, como é que eu me virava? Eu tento lembrar e não consigo. Quando eu tinha que chegar em algum lugar, eu tinha que ficar parando e perguntando onde fica a rua tal. Lembra disso? Hoje, basta você colocar, inserir o endereço ali no aplicativo de celular e ele vai te levar exatamente ao local que você precisa. Então, como é que a gente vive sem toda essa parafernália tecnológica? Impossível! Impossível! Como é que a gente vive sem uma TV por assinatura? Alguém aqui é do tempo em que a gente só tinha 6 canais na televisão? Você é capaz de lembrar até o nome deles. Lembra da TV Tupi? Da TV Manchete? Hoje você fica zapeando lá 200 e tantos canais, escolhendo qual vai assistir. Como é que os seus pais conseguiram viver sem 200 e tantos canais? Deus aparece em sonho para Salomão e diz: pede o que você quer. Cara, que chance, meu Deus do céu, que oportunidade. Pede o que você quiser. Você já tem um pedido aí na ponta da sua língua? Eu quero a casa própria, não aguento mais pagar aluguel. Eu quero ser dono do meu próprio negócio. Eu detesto trabalhar para os outros. Eu quero ser rico. Eu quero um cruzeiro ao redor do mundo. Quero conhecer os lugares mais belos. Salomão diz: eu quero sabedoria. Eu quero saber entrar. Eu quero saber sair. Não é sabedoria assim, um conceito vago. Ele diz o porquê dessa sabedoria. Eu quero saber entrar. Você sabe entrar? Você sabe entrar na vida das pessoas? E você sabe como sair? Sem deixar mágoas? Quando você sai de um lugar, você costuma deixar as portas abertas, caso um dia necessite voltar? Ou por onde você passa, você deixa um rastro de desconfiança, de destruição?
E ele diz mais: eu quero saber julgar o teu povo com justiça. Eu não quero cometer arbitrariedades. Eu não quero ser injusto com ninguém. Pois diz a Bíblia que Deus se agradou tanto do pedido de Salomão que disse: ok, de burja, eu vou lhe dar o que você não pediu. Porque não adianta eu te dar riqueza se você não tiver sabedoria para gerir essa riqueza. Você vai colocar tudo a perder da noite para o dia. Você conhece casos de herdeiros que receberam aí quantias milionárias? Aquilo que o pai e a mãe trabalharam 40 anos para construir, o herdeiro colocou fim em 40 dias. Não adianta ter dinheiro e não ter sabedoria para gerir. Além de riquezas, Deus ainda lhe deu longevidade. Não adianta você ter muitos anos de vida e estragar tudo, como fez Ezequias. Quando Isaías diz ao rei Ezequias: põe a tua casa em ordem porque você vai morrer, e ele enfia a cara na parede e começa a chorar: Senhor, me dá mais tempo, eu não quero morrer agora, me dá mais tempo. Deus então lhe dá 15 anos de acréscimo. Você já parou para pensar o que Ezequias fez com os 15 anos que Deus lhe deu de acréscimo? Antes não houvesse dado, porque até ali ele havia sido um dos melhores reis de Judá. A partir dali estragou tudo. A biografia de Ezequias foi manchada justamente na prorrogação que Deus lhe deu. Foi durante aquele tempo de prorrogação que ele teve um filho que foi o pior rei de Judá, o pior rei da história de Judá. Então, se Deus o houvesse tirado justamente naquele momento, ele teria uma biografia intocável. Então, de que adianta viver muito e estragar tudo, por não saber viver bem? Lembra daquela canção que o Roberto Carlos cantava ainda na época da Jovem Guarda, que depois o Titãs regravou, que diz: é preciso saber viver. Quer dizer, não é só viver, é saber viver. Pois bem, agora é a hora da prova dos 9, do dever de casa. O que Salomão vai fazer com a sabedoria que Deus acaba de lhe otorgar? Diante dele se apresentam duas prostitutas. Puxa vida, ele poderia estar diante de duas pessoas importantes da sociedade. Podia ser uma demanda entre dois grandes fazendeiros, uma demanda entre dois figurões da sociedade de Jerusalém, mas em vez disso, duas prostitutas. Como Deus faz, né? Aquilo que a gente julga não ter qualquer importância, para Deus tem importância. E essas duas prostitutas se chegam a Salomão trazendo a seguinte demanda: nós tivemos, na mesma época, cada uma um filho. Eu quero que você entenda o significado que este filho tinha para cada uma delas. Ninguém escolhia ser prostituta. Aliás, hoje ainda é raro alguém que tenha escolhido ser prostituta. Geralmente a vida empurra a pessoa para esse tipo de vida. E entre o povo de Israel, a prostituição era tida como um pecado terrível. Deus condenava de maneira notória a prostituição, que a prostituição nada mais é do que a violação do corpo, e o corpo é sagrado. Prostituir é fazer por dinheiro o que deveria ser feito por amor. Prostituta não é só aquela mulher que a gente chama mulher de vida fácil, que vende algumas horas de prazer. Eu estive essa semana, aliás, 2 semanas atrás, eu estive em Amsterdã, na Holanda, onde a prostituição é legalizada, e eu vi coisas que eu nunca tinha visto. Eu vi prostitutas se oferecendo numa vitrine, e soube que elas cobram 50 euros por apenas 10 minutos de programa. 10 minutinhos com uma prostituta em Amsterdã custa o equivalente a R$200. A maioria delas lá em Amsterdã, a maioria é rica. Algumas cobram um valor bem mais alto a executivos, para 2 tipos de fantasias sexuais que eu nem sabia. A segunda, eu não tinha noção que existia.
Você vê como a sexualidade humana é complexa, né? Altos executivos pagam a essas prostitutas para terem sessões de sadomasoquismo, onde eles apanham com chicote. E a outra fantasia entre eles é a de ser crianças. Executivos preparam um quarto nas suas mansões, com berço, com tudo aquilo que se usa no recém-nascido. Eles se vestem como crianças, colocam fraldinhas, e vem a prostituta, taca talquinho deles, dá banhozinho deles. Não tem nem relação, é só o toque. Olha que coisa louca é a cabeça do ser humano. E é muito fácil para nós olhar para uma prostituta e julgá-la e dizer: que mulher descarada. Só que aos olhos de Deus, repito, prostituição é fazer com dinheiro o que se deve fazer por amor. Isso significa que se houver alguém assumindo este perímetro que nós chamamos de altar, né? Mas seria na verdade um púlpito, fazendo por dinheiro o que deve ser feito por amor, para Deus o nome disso é prostituição. Isso quer dizer que se você está numa relação conjugal, um papel tudo bonitinho, você é casadinho, está aí ostentando a sua aliança, mas não é por amor, aos olhos de Deus o seu casamento se chama prostituição, porque não é por amor. Se você está numa profissão, seja ela qual for, porque ela é rentável, mas a sua vocação não é aquela, é só por dinheiro, aos olhos de Deus isso se chama prostituição. Qualquer coisa que se faça nessa vida para receber de Deus o carinho de autenticidade tem que ser feito por amor. Não é só ministério, não é só casamento, é tudo. É o amor quem legitima tudo. Sem amor, aos olhos de Deus, nada é autêntico, nada é legítimo, tudo é uma mentira. E não vale a pena viver uma mentira. Pior do que contar uma mentira é viver uma mentira. Ok. Quando uma prostituta em Israel se engravidava, aquela criança representava para ela um bilhete premiado. O que fazia com que uma moça se entregasse à prostituição naquela época em Israel? É quando não havia um arrimo de casa, um homem que cuidasse da casa. É por isso que Deus prezava tanto a viúva e o órfão. 3 grupos são preferenciais na Bíblia: a viúva, o órfão e o imigrante. Por quê? Porque se um desses grupos não recebesse a devida assistência, isso empurraria as pessoas para a prostituição. A mulher naquela época não trabalhava. Quem trabalhava, o arrimo da casa, era o homem. Então, se o homem morresse, geralmente a mulher, ou ela era cuidada pelos filhos, caso ela já os tivesse, ou ela era obrigada a se entregar à prostituição. Então, ter um filho representava um bilhete premiado. Finalmente eu vou ter alguém que vai me tirar dessa vidinha. Pois as 2 prostitutas se engravidam na mesma época e tem um filho com uma diferença de apenas 3 dias. Só que uma delas, enquanto dormia, descuidou e acabou sufocando a criança. Quando ela levanta de madrugada e percebe que o seu neném está morto, ela diz: não, eu não posso desistir. Essa criança era a única oportunidade que eu tinha, meu bilhete premiado, é que vai me tirar dessa vida. Não posso aceitar. Ela vai pé por pé e troca as crianças. Ela estava desesperada. Quem sou eu para julgá-la? Ela não sabia o que fazer. Ela meteu os pés pelas mãos. E quando a outra acorda de manhã e se depara com aquela criança morta, ela se desespera, ela abre o berreiro, ela chora: meu Deus, meu filho, a minha única esperança. Mas quando ela olha bem a fisionomia, ela diz: não, meu filho. Você pegou meu filho? Não. Que peguei seu filho, coisa nenhuma? Esse aqui é meu? Não, esse é o meu. Imagine a briga, hein? Foram parar diante do rei.
Quem tinha que resolver essas demandas era o rei. O rei era juiz, ele era juiz, legislador e rei ao mesmo tempo. Quer dizer, um rei em Israel combinava os três poderes: judiciário, legislativo e executivo. Agora, como é que Salomão, que acabara de pedir a Deus sabedoria, equacionaria o problema daquele? Como saber quem está falando a verdade? É tão difícil lidar com o ser humano, né? Porque quem vê cara não vê coração. A pessoa está chorando na sua frente, dramatizando, porque ela é artista, merecia um Oscar. Mas Deus conhece o coração dela e sabe que ela está sendo falsa. Como descobrir? A sabedoria de Salomão estava sendo colocada à prova. Ele tinha acabado de receber sabedoria do Senhor. Ele era um menino. Ele não tinha a experiência de Davi, seu pai, que reinou por 40 anos. Ele era um menino que mal trocava as fraldas. Como é que ele resolve aquilo? E está todo Israel prestando atenção. Como é que o rei vai sair desta saia justa? Ok. Vamos fazer o seguinte: nenhuma nem outra. Traz lá uma espada. Já que as duas reivindicam a criança, eu vou dividir a criança no meio, cada uma fica com uma parte. Simples, né? Qual foi a reação da mãe verdadeira? Que reação esperar de uma mãe verdadeira? Eu abro mão do meu filho. Se é para vê-lo morto, eu prefiro que ele seja cuidado pela outra. Eu prefiro que ele seja amamentado, educado por esta mentirosa, descarada, do que ver o Senhor morto diante dos meus olhos. Enquanto isso, a outra, a falsa, disse: gostei, uma boa saída, porque aí nem eu nem ela. Isso é mãe? O que a gente aprende com esse episódio, irmãos? Assim como a sabedoria de Deus nos mostra como sair e como entrar, ela também nos mostra como lidar com perdas e ganhos. Nem tudo na vida se resume a perder e a ganhar. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, seu discípulo, diz que a graça nos ensina a renunciar. Fala-se muito pouco hoje de renúncia. Aliás, a palavra da moda não é renúncia, é restituição. Eu quero de volta o que é meu. Ninguém está disposto a abrir mão de nada. Principalmente quando, ao abrir mão de algo, outro sai ganhando. Não, isso não é justo. Como assim? Se todo mundo estiver na lama, a pessoa está satisfeita. Porque ela não é a única a estar na lama, o outro também está. Agora, ela sair por baixo enquanto o outro sai por cima, ela sair perdendo enquanto o outro sai se catando, isso não. Você sabe o que nos faz agir dessa maneira? Hoje eu quero, com a permissão aqui do pastor Júnior e dos demais pastores, tocar num tema muito sensível. Eu estive no dia 31 de outubro, no dia em que se comemorou os 500 anos da Reforma Protestante, na cidade onde o reformador Martinho Lutero fixou as 95 teses que deflagraram a Reforma Protestante. Uma cidade alemã chamada Wittenberg. E eu tive o privilégio de estar com alguns amigos lá. E gravei uma mensagem diretamente da cerimônia de comemoração dos 500 anos. E eu disse o seguinte: eu vou tentar ser bem sucinto, bem resumido. Para os reformadores protestantes, a raiz de todos os males, a raiz do problema humano, se chama justiça própria. Então eu devo impor diante de Deus a minha justiça. Eu sou bom, eu tenho procurado viver uma vida correta, logo eu uso a minha justiça como uma moeda de troca com Deus.
Deus é obrigado a me atender porque eu sou o bom. E quando eu cometo alguma falha, o que eu faço? Eu busco agir de maneira tal que a minha boa ação venha cobrir a minha falha, venha compensar o meu erro. Era assim que o catolicismo medieval agia. E Lutero se insurgiu contra isso e disse: não há lugar para a justiça própria. É a justiça de Deus, é Deus nos justificando pela fé e não pelas nossas obras, é Deus nos salvando pela graça e não pelos nossos méritos. Ok, não há o que se discordar. Lutero estava correto. Houve um retorno ao Evangelho, que infelizmente a igreja evangélica, que é fruto da reforma, se desviou completamente. Hoje a igreja evangélica atual está pior do que a igreja católica dos dias de Martin Lutero. Porque hoje o que é ensinado nas igrejas é barganha, é justiça própria. Então você passa a semana toda pintando os canecos, mas chega dia de domingo, traz aqui o seu dízimo, legal, está perdoado. Quer dizer, no lugar das indulgências cobradas por Roma, hoje nós cobramos dízimo. Não estou aqui dizendo que o dízimo seja errado, não. Continue sendo dizimista, continue sendo ofertante, mas jamais imaginando que com isso você esteja compensando os teus pecados. Mas eu ouso e me atrevo a dizer que o diagnóstico de Lutero e dos demais reformadores não foi preciso. A raiz do problema não é a justiça própria. Na verdade, a justiça própria é o tronco do problema. Digamos que a Igreja Católica, ela combatia os frutos do pecado. Por isso que surgiu, você já deve ter ouvido falar, quem aqui nasceu em berço católico conhece os 7 pecados capitais, não é assim? E a gente aprende lá na catequese a lidar com esses pecados. Quer dizer, todo o foco está nos frutos. Então está lá o adultério, está lá a mentira, está lá o roubo, tudo isso são frutos. Aí vem a reforma protestante e diz: não, o problema não são os frutos, a gente tem que mirar o tronco, e o tronco é a justiça própria. Toda vez que o homem tenta impor diante de Deus a sua justiça, isso alimenta o pecado que há nele, o orgulho, a vaidade. Só que a palavra de Deus diz que o machado tem que ser colocado na raiz da árvore. Quando você corta uma árvore pelo tronco, lá na frente ela volta a florescer. O problema não é a justiça própria, o problema é o amor próprio. O amor próprio é o grande X. Por que aquelas prostitutas disputavam a vida daquela criança? E por que só a mãe verdadeira foi capaz de abrir mão do próprio filho, enquanto a outra preferia vê-lo dividido em 2? Eis a diferença entre o verdadeiro amor, que é voltado para fora, que leva mais em conta o bem do outro do que o seu próprio bem. Hoje o que nós estamos alimentando não é o verdadeiro amor. Agora há pouco foi lido aqui Romanos capítulo 5, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo nos foi dado. O amor de Deus nos projeta para fora. O bem do amado é mais importante do que o bem do amante. Só que nós invertemos isso. Primeiro eu tenho que pensar em mim, porque se eu não pensar em mim, quem é que vai pensar? Olha como nós confundimos tudo. E o que eu vou dizer aqui, irmãos, eu estou na verdade depondo contra mim. Eu sou pastor há 30 anos. E o que eu vou dizer aqui, eu já preguei inúmeras vezes. Você tem que se amar, para então poder amar o seu próximo. Era o que eu pregava a vida toda. Porque eu pensava, bem, está claro lá nas Escrituras, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Logo, se eu não amo a mim, eu não posso amar o outro. Digamos que você conheça uma pessoa que, em vez de amar seu semelhante, ela projeta seu amor nas coisas que ela tem. Digamos que ela seja apaixonada por carros. Você conhece alguém apaixonado por carros? Apaixonado por coisas?
que trata o carro como se o carro fosse gente, e trata a gente como se gente fosse coisa? Você não conhece ninguém assim, espero que não. Mas existe, tá? E não é difícil você esbarrar com gente assim de vez em quando, não. Que é capaz de usar pessoas para adquirir coisas, e jamais usar coisas para beneficiar pessoas. Pois bem, um dia você chega para essa pessoa que destrata a própria esposa, que trata a esposa como lixo, enquanto gasta todo o dinheiro perequetando o carro, e você diz a ela: ame a sua esposa como você ama o seu carro. Você está dizendo com isso que é correto o amor que ela tem ao carro? Ou você está dizendo: o amor que você tem ao carro, você deveria ter a sua esposa e não ele? Pois é exatamente isso que Deus faz quando Ele diz: amarás ao teu próximo como a ti. Porque a referência que nós tínhamos de amor lá no Velho Testamento era o amor próprio. Aí vem Jesus no Novo Testamento e diz: quer saber? Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Olha que mudança gritante de referência. A referência do amor não é mais o amor próprio, é o amor com que Cristo nos amou. E se Cristo fosse cheio de amor próprio, você acha que Ele seria capaz de enfrentar a cruz? Hoje nós temos aí uma geração de crentes mimados, crentes que não fazem nada pelo outro, porque só pensam em si, porque são ensinados a pensar em si. A farinha pouca, meu pirão primeiro. O Evangelho, queridos, ele nos propõe a crucificação do eu. O que o apóstolo Paulo diz? Uma pessoa cheia de amor próprio jamais diria isso. Estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, Cristo vive em mim. Lá em Apocalipse diz: aqueles que venceram por não amar a sua própria vida. Está lá. E a Bíblia não pode ser contraditória. Jesus diz: aquele que ama a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perdê-la por amor de mim, salvá-la-á. Quem é que está disposto a perder? A gente está acostumado a encarar a vida do ponto de vista contábil. A vida se tornou um grande livro caixa. A pergunta que se faz antes de tomar qualquer decisão é: o que eu ganho com isso? Na hora de casar, ninguém está pensando em devotar a sua vida a alguém. É: o que eu ganho com... A gente olha para as pessoas como se elas fossem um bilhete premiado. Onde é que essa amizade vai me levar? Lá nos Estados Unidos eu cansei de ouvir um dos lemas daquela cultura é capitalizar relacionamento. É o tal do network. Eu olho para uma pessoa e vejo uma cifra na testa dela. Onde é que ela vai me levar? O que ela vai fazer por mim? Eu não penso em que eu posso fazer por ela, em como eu posso ser bênção na vida dela. Eu penso em que vantagem eu vou tirar para mim dessa amizade, dessa relação. É por isso que há pessoas que têm tanta dificuldade em compartilhar amigos. Você sabe que é mais difícil compartilhar amigos do que compartilhar coisas? Quando você vê um amigo seu sendo rodeado por outra pessoa, você diz: ó, mais um sanguessuga, que vai sugar dele, só eu tenho o direito de sugar. Eu sou a sanguessuga oficial dessa relação. E acaba de chegar outra, vai querer sugar mais que eu. Aí você exige exclusividade. Ó, se quer ser meu amigo, é só meu. Você não pode ser mais amigo de ninguém, só eu tenho o direito de te sugar. É essa a proposta do Evangelho. O que nos move? É amor próprio ou amor ao outro? Você seria capaz de abrir mão de alguém por amor, por saber que é o melhor para aquela pessoa? Ou por capricho você seria capaz de manter aquela pessoa refém? Nós temos uma imagem de Deus muito equivocada, e talvez
nossos problemas no campo do relacionamento comecem justamente na imagem caricata e distorcida que nós temos de Deus. De maneira inconsciente, nós acusamos Deus de suborno e de chantagem. Como você acusa Deus de suborno e de chantagem? Simples. Quando você acredita num Deus que para ter a sua lealdade tem que te prometer um caminhão de bênçãos, não basta nem o céu, tem que ser o céu, a terra e o mar, você está dizendo: Deus me subornou. Deus conseguiu ganhar minha lealdade com aquilo que Ele me oferece. Meu irmão, se você projeta isso em Deus, o que você não projeta no seu semelhante? O que você ganha com isso? Agora, quando eu encaro a minha relação com Deus, tendo por base o medo da ameaça do inferno, eu estou acusando Deus de me chantagear. Ó, eu dou meu dízimo. Sabe por que eu dou meu dízimo? Porque tem um tal de devorador aí, que se eu não der o dízimo, Deus vai soltar esse devorador em cima de mim igual um cão raivoso e vai tirar tudo que eu tenho. Quer dizer, o meu dízimo é corrupção. Meu coração é corrompido. Eu estou entregando o dízimo porque Deus me chantageou. Porque Deus disse que se eu não entregar o dízimo, a coisa vai ficar preta para o meu lado. Poderia ser movido por amor. Você pode fazer a coisa certa pela motivação errada, como pode acontecer de você fazer a coisa errada pela motivação certa. Que tal fazer a coisa certa pelo motivo certo, sem esperar nada? 4 anos atrás, nós começamos um trabalho no lixão do Jardim Gramacho. Hoje, mais ou menos 500 e poucas pessoas se alimentam daquilo que a nossa igreja dá todos os meses. São famílias que vivem abaixo da linha da miséria. Primeira vez que eu fui ao lixão, eu fui acompanhando a filha do jogador Bebeto, que é uma modelo internacional. E eu fiquei impactado com o que eu vi. Como aquela menina rica, criada em berço de ouro, entrava nos barracos para trocar as ataduras das mulheres que sofriam de diabetes, que tinham feridas enormes nas pernas. Como ela era recebida, abraçada, aquilo me impactou muito. As crianças agarrando. E eu disse: bem, até hoje eu não tinha noção desta realidade, agora eu tenho, então eu não sou inocente, eu sei o que acontece aqui. Eu vi a igreja e falei: irmãos, nós vamos começar um trabalho no chão. Tem um povo lá que precisa de nós. E muita gente começou a questionar. Tem um pessoal de uma ONG que me procurou e disse: ó, tira o cavalinho da chuva, que nós já estamos lá 2 anos, não conseguimos ganhar uma aula. Eu disse: mas quem falou que nós estamos indo lá para ganhar a aula? As pessoas confundiram as coisas. Deus nos enviou a amar. Quem converte o coração das pessoas não somos nós, amados. Quem converte o coração das pessoas é o Espírito Santo. A missão que eu e você recebemos é amar. Amar sem esperar nada. Como é difícil. A gente aprendeu que amar é investir. Amar é investir. A gente vai depositando, depositando, depositando. Aí quando chega logo mais, a gente vai sacar. Isso é amor. Então toda vez que um homem leva um buquê de flores para a esposa, ele está amaciando a carne para logo mais? Não pode ser uma coisa gratuita, despretensiosa, só para demonstrar carinho. Sempre tem que ter uma intenção atrás. A gente está desacostumado com isso, que a nossa mente está condicionada a pensar como o mundo pensa. Isso é que é mundanismo. Mundanismo não é mulher usar calça esporte. Mundanismo não é o irmãozinho usar um brinquinho. Mundanismo é essa mentalidade que impera no mundo e hoje está imperando nas igrejas. Tudo é negócio, tudo é barganha. Eu reuni o nosso povo e disse: irmãos, o negócio é o seguinte: nós não estamos indo ao lixão levar Jesus. Aí todo mundo: não sei. Porque isso parte de um paradigma equivocado dos jesuítas. Quem estudou um pouquinho história lembra da Companhia de Jesus que a Igreja Católica lançou para tentar frear o avanço
da Reforma Protestante. E o que os missionários jesuítas faziam? Eles chegavam numa aldeia indígena com aquela arrogância: nós temos a verdade, nós somos os civilizados, eles são os selvagens que estão nas trevas. É esse o paradigma que hoje impera no nosso meio. Então a gente, quando entra num novo campo missionário, a gente entra de salto alto. Eu tenho a verdade, vocês não, coitadinhos, está tudo na idolatria. É bem assim. Você tem certeza que essa era a abordagem de Jesus? Jesus não conseguia ver algum bem até naquele que professasse outra fé? Como ele viu, por exemplo, o centurião e disse: nunca vi tamanha fé nem em Israel. Nós só conseguimos enxergar o que não presta. A gente só consegue enxergar demônio, idolatria, e a gente esquece que o nosso telhado é de vidro. Tem idolatria no nosso meio também, mais sutil, mas tem assim de idolatria no nosso meio. Então a gente é capaz de desdenhar do católico por causa da devoção dele à Nossa Senhora Aparecida, mas nós temos a nossa arquinha da aliança. A gente desdenha da água benta lá do padre, mas a gente tem o nosso azeite de Israel. Então todos temos telhado de vidro. Eu disse: gente, nós vamos chegar no lixão, não é para levar Jesus, nós vamos chegar no lixão para buscar Jesus. Como assim buscar Jesus? Porque Jesus está neles esperando por nós. Nós não estamos indo lá para convertê-los, nós estamos indo nos converter. Quem está precisando de conversão somos nós. Gente, isso mudou tudo. Isso mudou tudo. A gente chegou naquele antro de miséria, onde meninas de 8 anos se prostituem por R$1, onde fazem fila na porta de um barraco para pegarem uma menininha de 11, 12 anos e o dinheiro fica na mão da mãe. É uma miséria que você não tem ideia. Deus nos enviou ali para amar aquela gente. Muitos levantaram suspeitas de que nós tínhamos pretensão política, de que nós íamos abrir uma igreja no lixão. Já estamos lá há 4 anos. Não abrimos igreja, não lançamos nenhum candidato, e ainda estamos tentando convencer as pessoas que nós estamos ali para amá-las, não para usá-las. Elas não são um bilhete premiado para nós. Nós encontramos ali uma indústria de miséria, inúmeras ONGs. Não quero aqui julgar uma a uma, porque sempre tem uma exceção, mas a maior parte das que eu encontrei vive da miséria alheia. O dono, o presidente da ONU, está dirigindo um carro importado para baixo para cima, arrecadando milhões e milhões, captando recursos do governo para dar lá um quilo de fubá para aquela família miserável. Isso é amor? É isso que Deus espera de nós? As pessoas que nos rodeiam se sentem amadas ou usadas? Quem cruza o teu caminho dia após dia se sente acolhido ou rechaçado? Tem uma frase, eu já estou caminhando para o final da nossa reflexão, do John Lennon, que ele dizia: eu deixo livre aqueles que eu amo. Se voltarem é porque eu os cativei. Se não voltarem é porque eu nunca os tive. Amor, amados, implica liberdade. Liberdade. Quem ama deixa livre aquele que ama. Quem ama não manipula, não interfere na decisão e no destino do outro. A maior prova de amor está em alguém tendo a liberdade de voar para onde quer, escolher permanecer ao seu lado, porque te ama. E o maior insulto que um ser humano possa receber na vida é saber que aquela pessoa só está do seu lado
porque você a suborna e a chantageia. Ai dela. Ai dela se pensar em me deixar. Ela pode continuar com você até o dia da sua morte, mas você nunca terá o seu amor. Ame até as últimas consequências. O apóstolo Paulo diz, e esta passagem tem sido o lema da minha vida: por amor a vós e vossas almas, eu me gastarei e me deixarei gastar, ainda que, amando-vos cada vez mais, eu seja menos amado. Baixe as suas expectativas. Ame sem esperar. Aliás, quando você deposita uma expectativa sobre-humana em alguém, uma expectativa que aquela pessoa não é capaz de corresponder, você está dando a ela o poder de te desapontar. Quando você reduz as suas expectativas ao mínimo, você está dando a ela o poder de te surpreender. Você prefere ser surpreendido ou desapontado? Um dia desse eu preguei na igreja do pastor Ricardo Gondim e eu levei 100 livros. Eu ia pregar em 2 cultos. Os 100 livros terminaram no primeiro culto. No segundo culto eu não tinha livro para oferecer. Que vergonha, meu Deus. Aquele povo me surpreendeu. Agora, para ir para a Europa, eu tive que pagar por bagagem extra. Levei mais do que eu precisava. Infelizmente eu não consegui vender todos. É melhor a gente se surpreender ou é melhor a gente se desapontar? Esperar muito e receber nada, ou esperar pouco e receber além? O único em quem você pode colocar expectativas sobre-humanas é aquele de quem Paulo diz em Efésios capítulo 3, verso 20: ora, aquele que é poderoso para fazer muito além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Todos os demais homens vão ficar aquém das tuas expectativas. Então coloque a tua esperança no Senhor. E não ame ninguém esperando coisíssima alguma em troca. Apenas ame. Graça é isso, é amar gratuitamente. E quem ama gratuitamente não espera retorno. Você sabe por que tem gente que não sabe perdoar? Porque não sabe amar. Porque perdão parece até o superlativo de perda. Perda, perdão. É perda. Quem perdoa ficou com prejuízo. E quem é que quer ficar com prejuízo? A gente prorroga a dívida. O nosso perdão de Araque, na verdade, é prorrogação da dívida. Quando você puder, você paga. Isso é perdão? Perdão é: esquece. Você me deve nada. Eu fiquei com prejuízo. É ruim, hein, pastor? Parece até que eu ouvi alguém falar. É ruim, hein? Eu ficar no prejuízo. Vou nada. Aí você passa a viver de comparação. Foi o que a prostituta fez. A mentirosa. Aquela sim era descarada. Quando olha para o rei e diz: gostei, pode partir. Parte aí. Nem ela nem eu. Quer dizer, o que a incomodava não era a criança viver ou morrer. O que a incomodava era a outra ficar no lucro e ela no prejuízo. Meu irmão, não importa quem ganha ou quem perde. Não viva porque o outro vive. O problema dos relacionamentos humanos começou lá atrás, quando Caim se sentiu preterido por Deus, enquanto Abel era o preferido. Na despedida de Jesus dos discípulos, num dos últimos encontros, Jesus disse a Pedro de que maneira ele teria que morrer para honrar o seu nome. Aí Pedro veio assim mesmo, senhor, assim mesmo. Você vai ficar velho, vamos te levar para onde você não quer. Ok. Aí ele olha para João e diz: e ele?
Jesus, não é da tua conta. Se eu quiser que ele fique até que eu volte, o problema é teu, o problema é meu. Jesus deu logo uma cortada, porque se Jesus deixasse aquela erva daninha se criar, lá na frente ia dividir a igreja. Tem coisa, pastor Júlio, que a gente tem que combater mais, sabendo que aquela erva amarga vai brotar, e em brotando vai contagiar muitos. Não estimule competitividade. Eu tenho que muitos pais, não estimule competitividade entre os seus filhos. Às vezes você querendo incentivar aquele que não gosta de estudar, fica usando o outro que só tira 10 como exemplo ali. Olha o seu irmão, ele vai ser um vencedor, você é a ovelha negra, não faça isso. Ou então fica comparando, esse ali puxou o pai, esse aqui puxou a mãe. Isso quer dizer, o que é com isso? Para de comparar. Com cada pessoa, Deus tem um propósito específico. Cada um tem um dom diferente. Você não pode julgar um peixe pela sua inabilidade em voar. O Einstein, que foi considerado o maior gênio da humanidade, ele dizia que todo ser humano é um gênio. Mas você não pode julgar um peixe por não saber voar. Na água ele é senhor. Agora pega um pássaro que voa brilhantemente e coloca na água para ver se ele vai nadar. Cada pessoa recebeu de Deus o seu quinhão. Então não faz sentido ficar comparando. Deixe Deus à vontade na sua vida. Se Deus quer prosperar o fulano, não tem problema, prospera, Senhor. Aí você diz, vou contar aqui uma experiência rápida para terminar. Você diz, pastor, eu perdoo. Aí eu digo, perdoar não é suficiente. Você tem que orar em favor da pessoa que te prejudicou. Aí você diz, ok, pastor, eu também sou capaz de orar por ele. Legal. Aí um dia você me procura e diz, pastor, Deus é injusto. Por que Deus é injusto? É injusto porque só lembra do fulano? Lembro. Só lembra da rasteira que ele me deu? Lembro. Não é que um safado agora está prosperando? Eu vou dizer, mas vem cá, você não perdoa? Não, eu perdoei, mas não quer dizer que ele tem que prosperar. Mas e se eu te disser que Deus está prosperando ele em resposta à sua oração? Puxa, pastor, Deus leva a sério mesmo as orações assim. Eu estava de brinques, não estava falando sério, não era para abençoar assim. Aí revela que no fundo, você não perdoa. Porque ele está bem e você não. Perdoe, meu irmão. Fique com prejuízo. Amar é isso. Deixe o outro viver. Tem uma frase daquele filme Coração Valente que eu gosto demais, que diz: viva e deixe viver. Pare de querer sabotar a existência do outro por capricho seu. O que estava em jogo não era o futuro daquelas prostitutas, era o destino daquela criança. Eu quero convidá-los a ficar de pé. Você pode fechar os seus olhos por um instante. A gente tem que ter sabedoria para entrar e sair, e também tem que ter sabedoria para saber a hora de liberar, de dizer, você não está preso a mim. Você quer ver um mecanismo de controle que a gente usa muito? Cuidado com ele, hein? Gratidão. Gratidão é importante? É, a Bíblia nos manda ser gratos, mas muita gente usa a gratidão para manter o outro em rédeas curtas. Gratidão não pode ser dívida. Não é dívida. Ninguém te deve nada. Ah, mas eu fiz muito por ele. Você fez esperando o retorno? Se não fez esperando o retorno, não cobre dele. Não espere gratidão de ninguém. Se ela vier, aleluia, mas você não esperou.
porque você fez foi para Ele. É isso que Paulo diz: o que você fizer aos homens, faça como se fizesse a Deus. É dele que você espera, não é do homem. Fechamos os olhos. Paizinho querido, diante desta palavra, eu colo de vergonha. Essa espada tem dois gumes, Senhor. Ela não corta só na direção do povo, ela corta na minha direção. Eu precisava estar sentado onde esse povo está, ouvindo o que eles estão ouvindo, porque eu conheço a minha natureza. Eu sei que de mim mesmo eu não sou capaz de amar desta maneira. Eu sei que a minha prioridade tem sido eu. O outro está sempre em segundo plano. Primeiro eu, depois o outro. E a tua palavra nos mostra que aqueles que se colocam por último é que serão colocados por ti como primeiros. Prioridade para ti é justamente aquele que não é prioridade para si. Na verdade, nós temos vivido é para nós, Senhor, em função dos nossos caprichos. A gente não quer abrir mão de ter razão. A gente é capaz de negociar a paz para não deixar de ter razão. Mas nesta manhã nós nos achegamos a Ti humildemente, Senhor. Outra palavra não me vem nos lábios que não sejam misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. Sou um pecador que insiste em viver para si, que insiste em zelar por uma imagem, que quer ficar bem na fita, que quer merecer elogios, tapinhas nas costas, que não consegue fazer com a direita sem que a esquerda saia. Mas nesta manhã eu clamo pela tua misericórdia, Senhor. Talvez não haja entre nós ninguém que careça tanto dela quanto eu. Tem misericórdia, Senhor. Remove as vendas dos nossos olhos e faze-nos enxergar com as lentes do amor, não a vantagem que possamos obter, mas a oportunidade que a vida nos dá de servir uns aos outros em amor, o privilégio de ser bênção na vida do outro, de amar sem esperar nada em troca, de amar por amar. É isso que nós te rogamos, Pai. Eu gostaria que dedicássemos alguns minutos à oração mútua. Aproxime-se do seu irmão. A distância mais curta entre dois corações é um abraço. Então traga-o para perto do teu peito. Ame-o. Aquela passagem que nós lemos diz que as prostitutas colocaram os seus filhos próximos dos seus seios, até que uma acabou sufocando. Cuidado para que você não esteja sufocando ninguém. Traga-o para tão perto do seu peito a ponto de conseguir ouvir as batidas do seu coração, mas não a ponto de sufocá-lo, de impedir que ele viva, de sabotar a sua existência. Agora ore por ele. Ore por ele com a mesma intensidade com que você costuma orar para si mesmo. Ame-o, ame-o de toda a sua alma. Clame por ele desesperadamente, ó Deus. Olha para o meu irmão, Senhor, para aquilo que ele está vivendo. Cura, Senhor. Restaura, Senhor. Traz um novo momento a esta vida, Senhor. Em nome de Jesus, derrame o teu coração, amado. Aleluia.
preciso